Gálatas 5, 22. Nós vamos falar, a partir do 22, porque nós vamos nos focar naquilo que é chamado o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é essencial, pode sentar os obreiros? É essencial, é indispensável para qualquer pessoa que queira ser bem-sucedida na vida. Vou repetir. O fruto do Espírito é essencial, é necessário para qualquer pessoa, ou seja, qualquer área, a pessoa que quer ser bem-sucedida na vida. Sem o fruto do Espírito, ela certamente não será bem-sucedida em área nenhuma de sua vida. E o fruto do Espírito, aliás, o caráter de uma pessoa é formado pelos seus hábitos. O caráter de uma pessoa é formado pelos seus hábitos. Pode prestar atenção que muitas vezes a pessoa, ele se acostuma com hábitos ruins. A pessoa pode se acostumar com hábitos terríveis. Posso dar inúmeros exemplos. Tem gente que se acostuma com a mentira. Se acostuma. Mentiu. E aquilo torna parte do caráter dela. Tem pessoas que se acostumam com tudo ao contrário do que nós vamos ler aqui, ó. Vamos lá. 5:22. Diga comigo, mas o fruto do Espírito é amor. Isso significa que uma pessoa, que o Espírito Santo está na vida dela, que o Espírito Santo dirige a vida dela, ela exala isso. Aliás, exala tudo que nós vamos ler. E começa até pelo que nós falamos a semana passada, para quem estava. Porque a semana passada nós falávamos a respeito, lemos o texto que fala a respeito que recompensa você tem, que galardão, que mérito há se você só ama quem te ama. Se você só faz o bem a quem te faz. Qual o mérito nisso? É a coisa mais fácil que tem. É verdade ou não é? Sim ou não? É a coisa mais simples, mais fácil. Eu só recebo amor dela, só vou dar amor. Eu amo, faz parte do meu convívio. Mas o Senhor está falando, que mérito há nisso? Que recompensa tereis? Aliás, deixa eu deixar bem clara a palavra. Que recompensa você terá? Qual o galardão? Resumindo em poucas palavras, não tem recompensa alguma. Não tem recompensa alguma. Então, por isso que nós precisamos, é aquilo que nós temos batido, nós precisamos, não ignore o que eu estou te falando aqui não, senão você, olha o que acontece com você. Nós estamos lendo aonde? Nós estamos lendo aonde? Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, gente, vamos fazer um propósito grande, forte, para que Deus possa materializar os teus sonhos, para que Deus possa mudar a sua vida financeira, para que Deus possa mudar a sua vida familiar, para que Deus possa operar um grande milagre na sua vida. É gostoso isso. Poxa, nós vivemos de sonhos. Nós vivemos de sonhos. O Senhor coloca sonhos dentro de nós. Agora, Deus nos prepara para isso. Se Deus não puder te preparar, você nunca vai viver isso. Porque você não está em condições de receber.
Por duas coisas. Primeiro, será prejudicial a você, e segundo, você não vai conseguir manter. Porque o mesmo que te roubou lá fora vai continuar te roubando aqui dentro. Porque nós não estamos preparados internamente. Olha que coisa linda, né? Para quem não estava aqui, eu falei 2 vezes sobre isso essa semana, seguindo o exemplo de Jesus, né? Olha que coisa linda. Está lá em Isaías 53. Jesus foi considerado o mais indigno dos homens. Mais o quê? Mais indigno dos homens. Foi desprezado, foi rejeitado. Não tinha aparência. Viu? Falar assim, nossa, era lindo. E a Bíblia fala de homens extremamente bonitos. Saul foi um homem muito bonito. Absalão foi um homem lindo. Jesus, a Bíblia diz que não tinha aparência. Não tinha nada que nos atraísse. Veio pobre, não veio cheio de riqueza, cheio de honra, cheio de... E o mais interessante, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero que você grave, a Bíblia nos ensina a imitar o Senhor. Com tudo desfavorável, ou nada lhe sendo favorável, ele venceu. Amém? Por quê? Uma palavra. Ele não tinha nada favorável externamente, mas ele era muito mais forte, muito maior por dentro do que por fora. E isso aqui, o que nós estamos lendo, são características que estavam em Jesus. É o caráter de Jesus que nós estamos lendo. O que nós estamos lendo é que fez com que Jesus, mesmo não tendo nada favorável na carne, como homem, ele vencesse. Se eu perguntasse para algumas pessoas hoje, tem algumas pessoas que falam assim, eu não sou uma pessoa, eu não me sinto bonita, é como se eu fosse desprezada, discriminada. Jesus foi tudo isso. Desprezado. Eu falava sexta-feira aqui, as pessoas não falavam assim, mas pode sair alguma coisa que presta de Nazaré? Pode sair alguma coisa que presta? Você vê que era tudo desfavorável. Pode sair alguma coisa que presta de lá, gente? Não tinha uma aparência que atraísse as pessoas. E venceu. Por quê? Por causa disso aqui. Esse espírito estava nele. Aliás, o texto diz que o Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que nós estamos falando. Por isso que você não pode desprezar isso aqui. Amém? O que está em segundo na tua Bíblia? Alegria ou gozo. Você é uma pessoa alegre quando tudo lhe é favorável? Somente quando tudo lhe é favorável? Porque o fruto do Espírito mostra que essa alegria, ela é algo interno, que independe do externo. Claro que há coisas que somam, contribuem, que nos faz bem. Mas se algumas coisas não têm acontecido, esse gozo na alma é o que está dentro de nós. Que é aquilo que Paulo fala, né? Que ele aprendeu a estar bem, ele aprendeu o segredo de estar bem em toda e qualquer situação, tendo em abundância ou padecendo necessidade. Inclusive daí vem aquele versículo, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Amém? Então, a alegria, o gozo é algo interno.
que não depende do que eu esteja conquistando ou não conquistando, esteja vivendo. É algo que está dentro de mim, é o gozo, a alegria de Jesus, é o Espírito dentro de mim, é o gozo na minha alma. Por isso que sentimentos como tristeza, amargura, isso tem que ser combatido, rejeitado. Porque é contrário. O fruto do Espírito é alegria, gozo. O fruto do Espírito. Então, esse sentimento, se não é do Espírito, é de quem? Amém? Qual a próxima? Você já viu, às vezes, tem pessoas que ele está vivendo, está passando por um momento terrível, mas ele transmite paz, ele exala paz. Momentos terríveis, mas há uma paz dentro dele. Pode prestar atenção. Essa semana mesmo eu vi situações, tristes. E você olha, a pessoa está em paz. Essa semana eu vi situações bastante tristes. Mas você olha, a pessoa está em paz. Amém? Situações que não gostaria de estar vivendo, mas ela está em paz. Perdas que não gostariam de ter, mas ela está em paz. Porque sabe que a sua vida e tudo que lhe pertence está no controle de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Amém, pessoal? Diga comigo, paciência. Ou longanimidade. Paciência é um negócio delicado. Porque, ao contrário disso, porque às vezes a pessoa, por impaciência, ela sai precipitando. Por não saber ser paciente, esperar, aguardar, perseverar naquela postura, ela sai fazendo coisas erradas. Olha o que nós estamos lendo, porque isso compõe o caráter de uma pessoa. Eu não disse para você no começo que o caráter da pessoa é formado pelos seus hábitos? Sim ou não? E eu não falei que a gente pode se acostumar com coisas que não devemos nos acostumar? Acostumar é simples, em tudo. Eu não falei a mentira. Tem gente que se acostuma a mentir e acha normal. Tem gente que se acostuma com, começa assim, os hábitos errados começa, como é que aquilo torna parte da vida dele? Com habitualidade. Tem gente que se acostuma com mau odor. Ele tem CC e não sente. É ou não é? Porque no começo não se preocupou. Tem gente que tem mau hálito e não sente. No começo sabia que tinha, porque ficava assim, ó. É ou não é? É tão ruim quanto é quem está junto e acostuma também. Porque não é legal se acostumar. É legal falar. É verdade ou não é? Olha, isso não é legal. Precisa ser trabalhado.
Isso precisa ser tratado. Porque a pessoa não fala, o outro também não fala, e o que vai acontecer? Aquilo vai se tornar parte da vida da pessoa. Ah, não, mas está tudo bem. Tá não. Tá não. Que vai começando, ó. É um hábito ruim. Estou dando um exemplo para você como no caráter. A gente se acostuma com coisas erradas, mas faz com que, por exemplo, exemplos que eu citei agora, faz com que a admiração de uma pessoa acabe. Vai embora. Estou certo ou errado? Estou certo ou errado? Por isso que não pode ser normal. Por isso que tem que ser tratado. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, para mim tá bom, mas eu não vivo sozinho. Preciso saber se para o outro tá bom. E eu não quero viver sozinho, porque daqui a pouco eu vou ficar sozinho. Eu estou fazendo eu estou citando esse exemplo só para mostrar para você que um hábito ruim, ele pode se tornar parte do seu caráter. E você se acostuma com ele. Só que isso vai te prejudicando. Isso vai te prejudicando, isso vai impedindo que você seja uma pessoa bem-sucedida. Porque qualquer dessas coisas que nós vemos aqui, elas são prejudiciais. A pessoa que não tem amor, uma pessoa que não tem amor dentro de si, que convivência com a sociedade que ele pode ter? Como é que será essa convivência? Uma pessoa que não tem paz, o que ela faz com as pessoas que estão ao seu redor? Responda, por favor. O que ela faz? Ela tira a paz. Ela rouba a paz de todos que estão ao seu redor. Uma pessoa que não é paciente, ela sai precipitando. E isso vai prejudicá-la. Isso vai refletir sobre a sua vida de forma negativa. E isso vai impedir que você seja uma pessoa preparada pelo Espírito Santo para viver os seus sonhos, para alcançar os seus sonhos, para ir além como você quer. Amém? Qual o próximo? Amabilidade. Outra tradução, benignidade. Ao contrário de uma pessoa benigna, o que seria? Maligna. Uma pessoa que não é benigna, consequentemente, ela não é do bem. E isso vai prejudicá-la. Grave isso, porque você pode ser... Olha para mim, por favor. Olha para mim agora. Olha para mim. Eu vou associar isso com uma coisa que eu vou te chamar a atenção. Você pode ser uma pessoa de muito potencial. Potencial não é realização. Você pode ser uma pessoa de grande potencial. Fala assim: eu tenho potencial para ir longe. Só que tem pessoas que conseguem transformar o seu potencial em atitudes. E começa pelas boas atitudes. Tem pessoa que não consegue transformar o seu potencial em boas atitudes. E é justamente o que não falta são pessoas com muitos talentos lá fora, pessoas cheias de dons, vivendo na periferia da vida ou derrotada. O que não falta? O que não falta é de gente talentosa, cheia de dons, cheia de talentos, e derrotada. Porque daí você conseguir transformar isso, o potencial que há em boas atitudes é outra história.
Por que nós estamos falando sobre isso agora? Eu acho que é o momento exato, ideal. E nos últimos dias nós temos sido trabalhados justamente porque não adianta assim, ó, eu vou entrar em 2015, sabe o que eu vou fazer, bicho? Eu vou entrar em 2015 igual as pessoas fazem lá fora. Vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou parar com aquilo outro. Eu vou entrar em 2015, agora eu vou fazer uma atividade física, eu vou caminhar, vou fazer uma musculação, vou correr 3 vezes por dia, vou mudar minha alimentação. Né? Cheio de planos, cheio de projetos. Tudo isso é importante, tá? Tudo isso é importante. Mas a gente se esquece, eu vou entrar em 2015, eu não quero mais ser uma pessoa, e não quero permitir que isso está me prejudicando e prejudicando a minha vida de modo geral e tudo que está ao meu redor. Eu não quero ser uma pessoa com essas características. Eu não quero ser. Eu me lembro de uma pessoa que eu via sempre muito estressada. E cada situação que chegava a ela tinha uma explosão violentíssima. Violentíssima. E aí eu falava assim, para com isso, que você está se prejudicando. Não vai resolver e você está se prejudicando. Você está agindo de forma explosiva, de forma... Aí sabe o que aconteceu um dia? Numa dessas reações, eu tive que socorrer numa crise de angina. Sabe como é que é a crise de angina? Quem já teve? Ninguém nunca teve? Cientificamente, quem sabe? Tem alguém que sabe sobre isso ou não? Sabe? O que é? A senhora já teve ou não? Hã? O que ela falou? Exatamente. Início de um infarto. Começa com uma dor, e começou numa explosão como essa. E aí ela começou, é como uma contração muito forte, que, pelo que dizem, no coração, né? E a pessoa acha que realmente ela vai morrer. É um princípio de infarto. E começou com o quê? Nervoso, explosão. Falta do que nós estamos lendo ali, vamos concluir agora. Qual é a próxima? Hã? Bondade? É, bondade. Bondade, deixa eu ver na outra aqui. Bondade também. Próxima. Hã? Fidelidade. Pense nessa palavra. Quem não é fiel, você vê que a fidelidade, tanto fidelidade a Deus como fidelidade aos homens, a fidelidade é fruto do Espírito. A fidelidade é fruto do Espírito. E isso é uma coisa que nós temos que levar bastante a sério, porque a Bíblia diz assim: os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Fidelidade. A fidelidade, a pessoa que tem um fruto do Espírito, ele é fiel a Deus. A pessoa que tem um fruto do Espírito, ele é fiel aos homens. Ele é leal. Ele é fiel. A pessoa que não tem fidelidade, que não tem o fruto do Espírito, ele não é fiel a Deus e não é fiel aos homens.
E lembrando que a fidelidade para com Deus está totalmente relacionada e vinculada à fidelidade para com os homens. Não existe esse termo assim, não, eu não sou fiel a ele, mas eu sou fiel a Deus. Não existe. É contraditório. A nossa fidelidade para com Deus está relacionada também à nossa fidelidade para com os homens. E ser fiel é fruto do Espírito. Ser fiel, quando eu digo ser fiel, não estou falando de ser fiel ao casamento. Também. Estou dizendo ser fiel aos homens. Ser leal. Porque tem pessoas que não são fiéis em absolutamente nada e a ninguém. É aquele tipo de pessoa que na frente ele é uma, nas costas ele é outra. Não há fidelidade. Ele não é fiel no casamento, ele não é fiel ao seu patrão, ele não é fiel às suas amizades, ele não é fiel. Se eu resumisse assim, gente, quem quer ser extremamente bem-sucedido? Todo mundo levantaria as mãos. O caminho começa por aqui. O caminho para ser uma pessoa bem-sucedida começa por aqui. Tudo isso, incorporando, aplicando, transformando isso aqui em hábitos. Não é fácil. Às vezes é necessário que você realmente esteja atento e exercitando. É hábitos, é o exercício disso tudo. Eu já falei, eu não estou me excluindo disso. Não estou. Eu me lembro muito bem de um dia que a minha esposa virou para mim e falou assim: você é maravilhoso, você é perfeito, mas quando você explode, você estraga tudo. E é verdade, eu era uma pessoa extremamente explosiva. E aí, ô bispo, mas você tem o seu temperamento, mas é o que eu sempre falo. Daí a ser uma pessoa desequilibrada é outra história. Todos nós temos nossa personalidade, nosso temperamento. Mas não podemos ser desequilibrados. Porque nós vamos chegar nessa parte aqui. Nós vamos chegar nessa parte que é o autocontrole, o domínio próprio. Amém? Amém? É o autocontrole, é o domínio próprio. É o equilíbrio. A pessoa, se ele exercitar o hábito do desequilíbrio, ele vai ser cada vez mais desequilibrado. E automaticamente, se ela é uma pessoa desequilibrada, vai virar uma corrente. Outro dia eu disse para uma mãe assim, ela falou assim: eu sou uma pessoa extremamente, eu reconheço que eu sou desequilibrada. Eu reajo de forma negativa em relação às coisas. Depois que eu me desequilibro, eu ajo, eu taco, Aí eu fiz uma pergunta assim: como é que a irmãzinha trata o irmão, ou como o irmão trata a irmãzinha? Ela falou: ela faz igualzinha. Por quê? Ela está vendo. E amanhã o que vai acontecer? Amanhã, esses pais vão sofrer com os filhos. Porque se um pai vê um filho sofrendo, vai sofrer. É verdade ou não é? Sim ou não? Por isso que nós precisamos estar atentos ao seguinte: às vezes a gente fala assim, não, eu já falei para ele não fazer isso. Não é falar para ele não fazer. É mostrar com exemplo como você faz. Falar é muito simples. Mas a gente ensina muito mais com exemplo do que falando. Nós ensinamos muito mais dando bons exemplos do que falando. Estou citando esse exemplo, não sei se está aqui, sabe do que eu estou falando. Eu ainda disse: escuta, quantos filhos vocês têm? Nós temos 2.
Falei, como um trata o outro? Ela faz igualzinho. Por quê? Porque está vendo. Aí eu pergunto, é questão de fé? É questão de ser de Deus ou não ser de Deus? Ou é questão de bons hábitos, boas atitudes, equilíbrio, autocontrole? E mostrando que, inclusive, nós trabalhamos isso pela fé. Opa, isso não é de Deus, então eu vou trabalhar isso na minha vida, porque eu quero ser de Deus. Amém? Que bater no peito e dizer que todo mundo é de Deus, todo mundo faz. Eu sou de Deus, Deus está comigo. Então, se nós somos de Deus, nós temos que desenvolver esses bons hábitos. Porque isso realmente faz de nós pessoas de Deus. E eu estou mostrando para você que é muito mais, você vê que coisa linda, né? É muito mais do que ser cristão. Você vê que a Bíblia vai nos ensinando, ou você tem dúvida do que nós estamos falando aqui, não sendo colocado em prática te traz resultados negativos, te traz dor, problemas. Ou você tem dúvida que colocar tudo isso em prática te traz bons resultados. Por isso que não é fácil. Realmente tem que ser de Deus. Amém? E não fica triste não, viu? Que eu estou falando aqui, eu estou vendo gente voando, viajando, pensando nos seus atos. Não devia ter feito isso. Tem que mudar isso. Ótimo. O bom é isso, que Deus vai nos mostrando, nos revelando coisas que nós temos como acertar, ajustar. É verdade ou não é? Coisas como nós temos que melhorar. E vai fazer de nós pessoas muito melhores. Às vezes eu vejo algumas coisas, eu já falei sobre isso, e eu vejo, agora essa semana ainda eu vi. Eu vi pessoas que saíam para passear e estavam brigando. Eu vi pessoas que saíram para comprar coisas que queria e para escolher um negócio, o que era para ser uma benção virou um problema. E às vezes a briga começa no próprio estabelecimento, né? Entendeu? Mas é que o marido é assim, viu? Mulheres, o marido é assim, ó. Querida, qual que você gosta mais? A mulher fala assim, qualquer uma aí, escolhe você. O que você acha dessa azul aqui? Aí a mulher olhando para o lado. Isso eu vi, viu? Isso eu vi, a mulher olhando para o lado. Pô, tenha santa paciência, caramba. Você veio aqui comigo, dentro da loja. Mas escolhe você. Por que você precisa? Escolhe você, define você. É para você? Imagine o clima, como é que saiu dali. Não saiu para fazer uma coisa legal? Sim ou não? Sim ou não? Isso a gente vê numa loja. Às vezes a pessoa sai para jantar, sai para almoçar. E aquele almoço, aquele jantar vira um inferno. É verdade ou não é? Está ali, está todo mundo carudo, carrancudo, nervoso. Aí por isso vai cada um para o seu celular e fica. E era um almoço em família. Era um jantar em família. Você tem dúvida aqui do que nós lemos aqui? Os exemplos que eu acabei de dar, o fruto do Espírito não está presente? Sim ou não? Pessoa intolerante, pessoa impaciente, a pessoa que falta. Vamos ler aqui, quer ver? Próximo. Quê? Não ouvi. Não ouvi. Mansidão. Bispo, você frouxo não. Não é ser frouxo,
Não é ser frouxo. É ser equilibrado. Porque muitas vezes a gente faz da forma errada. Às vezes o que é para resolver de uma forma, o trem toma uma direção enorme. E a pessoa mansa é justamente o que mostra, né? Que faz da pessoa, porque ao contrário de uma pessoa mansa, porque ser manso nos faz muito melhor e nos faz bem, porque se eu não tiver a mansidão, ou não tiver o autocontrole, o domínio, que vem as próximas palavras aí, se eu não tiver, vai fazer com que eu tenha atitudes prejudiciais, que vai me roubar a paz, que vai me roubar a alegria, que vai me roubar momentos importantes, que vai me roubar bênçãos. Por quê? Falta o fruto do Espírito. O interessante, que deveria sim, se a gente for olhar de forma literal, poderia chamar os frutos do Espírito, né? Sim ou não? Porque são várias palavras, várias atitudes que compõem o fruto. Agora está falando tudo isso como o fruto do Espírito, e não como os frutos do Espírito. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho esse frutinho aqui, eu estou produzindo. Não, não é um fruto, é o fruto. São todos eles que compõem o fruto do Espírito. Você viu que nós estamos aqui, não sei, já estou perto de uns 40 minutos que eu estou falando. Eu devo ter falado aqui 6, 7 palavras que a gente pode escorrer aqui a tarde inteira. Que a gente fala assim, eu poderia falar assim, ó gente, seguinte, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém, fica de pé. Porque geralmente a gente fala todas essas palavras, fala de forma superficial, mas não paramos para analisar cada uma delas. E aí é onde nós estamos sendo roubados. É onde nós estamos sendo roubados. Estamos, porque Deus nos prepara para coisas maiores. E começa trabalhando isso em nós, o fruto do Espírito em nós. Tirando as obras da carne, porque anteriormente a isso vem as obras da carne. E se não houver o fruto do Espírito, como Deus pode cumprir com o propósito dele em nossas vidas? Diga comigo, domínio próprio. Ou outra tradução, temperança. Domínio próprio. Eu gosto de unir o domínio próprio a equilíbrio. Domínio próprio. Autocontrole. Tem outra tradução que diz autocontrole. Não é a carne que me domina. Não é a ira que me domina. Uma intolerância. Não é a bebida que me domina. Não é mentira que me domina. Não é meu temperamento que me domina. Eu tenho domínio próprio. Eu tenho equilíbrio. Eu tenho autocontrole. Às vezes a gente fala assim, não, eu não consigo. A gente consegue. A gente consegue. Sabe por que a gente consegue? É simples. Por que tem coisas que a gente não faz na frente dos outros? Ah, não, ali não. Então tem equilíbrio. É verdade ou não é? Sim ou não? É ou não é? Ninguém rasga dinheiro, né? Não, né? Então consegue. Tem equilíbrio.
É parar para fazer. Porque tem coisas que perto dos outros nós não fazemos. Por que fazemos? Então eu tenho que. O que eu não faço na frente dos outros, então eu tenho que exercitar, não fazer também na minha privacidade. Porque eu consigo não fazer na frente dos outros, por que eu não vou dar conta de fazer? Também não fazer na frente ou na minha privacidade. Amém, pessoal? Porque está escrito assim, finalizando a leitura. Está escrito assim: contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Diga comigo, se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Eu só vou terminar a leitura lendo, só vou finalizar aqui, vou ler Efésios 4,14, para a gente orar, que diz assim, ó, Efésios 4,14 e 15. Diga comigo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, diga comigo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em quê? Cresçamos em quê? Geralmente a gente está preocupado em crescer materialmente. Preocupados em crescer materialmente, financeiramente. Cresçamos em tudo, e não sejamos mais como crianças, meninos. Porque como dei um exemplo recentemente aqui, menino, você não pode confiar coisas grandes nas mãos de menino. Não tem maturidade ainda. Amém? E mais uma coisa, o menino é facilmente roubado. Para concluir, vou ler Hebreus 5, 11 a 14. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês, diga comigo, se tornaram lentos para aprender. Olha o que está mostrando. Tem pessoas que se tornam lentos para aprender. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, se preocupe com o que eu vou falar. Tem pessoas que amadurecem bem cedo. Tem pessoas que é um pouquinho lento para amadurecer, para aprender. E tem pessoas que não amadurecem. Isso é triste. Tem pessoas que amadurecem rápido. Tem pessoas que demoram um pouco mais. E tem pessoas que não aprendem nunca. Isso é triste. E aí, bispo? Só Deus. Que a gente é inteligente, né? A coisa mais importante, um dos aprendizados mais importantes é você aprender com seus erros, com as suas experiências, né? A gente aprende rapidinho. Isso é inteligente. Algumas coisas não deram certo, não vou repeti-las. Porque Deus nos trata como um pai.
às vezes, uma atitude que nós temos fora da direção, nós somos corrigidos. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, e a gente aprende rápido. Eu já contei esse testemunho aqui para você. Eu, de pequeno, eu fui fazer uma pirraça por causa de uma motoca. E parei na frente da loja e achei que eu ia ganhar na pirraça aquela motoca. E aí sapateei e falei, eu quero. E fiz o maior escândalo. Meu pai, que sempre gostou daquelas cintonas de fazendeiro, de cowboy, foi quietinho para casa, uma boa, achei que estava tudo bem. Chegou, ele falou assim, senta aí. Nunca mais você vai fazer isso. Puxou aquela cintona assim, ó. Mas ele me deu uma aqui que eu tive a sensação que a pele tinha saído junto. A hora que ela pegou aqui, eu sapateei até não querer mais. Entendi. Acha que eu fiz alguma pirraça a mais? Nunca mais. Não era inteligente da minha parte fazer pirraça, né? E como não é inteligente da nossa parte fazer pirracinha com Deus. Não é verdade? Como não é inteligente da nossa parte seguir na direção que Deus já mostrou que essa não vai dar certo. Essa não vai funcionar. Essa eu não vou chegar onde eu quero. É inteligente da nossa parte. Então, eu não posso ser essa pessoa lenta para aprender. Eu não posso ser essa pessoa lenta. Embora a esta altura devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os primeiros ou os princípios elementares da palavra. Sabe o que está dizendo aqui? Tem gente que já deveria ser mestre. Está precisando ser ensinado nos princípios elementares, o iniciozinho, o ABC, novamente. E o Senhor tá olhando, dizendo assim, vocês já eram para ser mestres. Pelo tempo, pelo quanto já ouviram, pelo quanto têm aprendido, sido ensinados. Estão precisando, diga comigo, de leite e não de alimento sólido. E na verdade, como é que você veria um desses que estão sentados aqui com uma mamadeira na boca? Como é que você olharia, falar assim, mas como lá na minha família falava, olha que mondrongão, tem nem tamanho disso, tem nem tamanho para ter essa atitude mais e ainda quer ser tratado como criança. Às vezes o Senhor olha para nós e diz, não está na idade não, filho. Está na idade não. Viu? É alimento sólido. É alimento sólido. É igual chega ali na escolinha. Tem uma idade que chega ali na escolinha e fala assim, nave. Você não tem mais idade para a escolinha. Você está na idade de ouvir a palavra. Porque lá na escolinha é desenhinho, lá na escolinha tenta trazer a palavra com ilustração, tenta fazer umas brincadeiras juntos. De vez em quando precisa, não. Desce, porque você já não está mais na idade da escolinha. O Senhor olha para nós. Não adianta a gente muitas vezes tentar, não, Deus sabe, porque eu sou novo. Não, filho, você já era para ser mestre. Você já era para ser mestre. Comida sólida. Não acha que ainda está na fase do leitinho, que não é não. É comida sólida. Comida sólida. Já era para ser mestre. Só concluindo. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, diga comigo, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Pelo quê? Pelo exercício constante. Você vê que tudo tem que ser exercitado. Amém? Fique em pé, por favor.